Quanto que a gente tá começando do zero aqui. Tá rindo aí, né, Larissa? É que nem gravação de filme, né? Faz tudo de novo, né? Então nós vamos corrigir os exercícios sobre a lei dos cossenos hoje, né? E aqui, então, a gente tem o primeiro exercício, que está pedindo para determinar o valor do x nesse triângulo, né? Ele não é um triângulo retângulo, porque não tem nenhum ângulo de 90 graus aqui, né? A gente tem esse ângulo aqui de 120 graus. E para usar a lei dos cossenos, eu preciso ter, no mínimo, duas medidas de lados do triângulo e um ângulo conhecido, tá? É o caso aqui, né? Nós temos aqui 5 nesse lado e aqui 120. Tá? Tem que levar em consideração que essa figura aqui tá desproporcional, né? Ali parece, né, que esse lado aqui é menor do que o outro, né? Tá? Então desconsidera isso, considera as medidas que estão ali. E está perguntando para determinar o valor de x, ó, tá? Que é a medida oposta ao ângulo de 120 graus. Tá? Então lá naquele exemplo que eu dei para vocês no vídeo, eu dei a fórmula, né, para calcular a lei dos senos, né, que é o lado ao quadrado, né, o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Veja que ela é parecida com o teorema de Pitágoras, né? Só que tem essa parte aqui a mais, né? Menos 2 vezes o lado b vezes o lado c vezes o cosseno do ângulo que eu tenho conhecido, tá? Então, a medida que eu vou calcular sempre, que é o A aqui, ela sempre vai estar oposta ao ângulo que for dado. Então, tem livros até que apresentam 3 fórmulas. Uma para calcular o A, uma para calcular o B e uma para calcular o C. Eu acho desnecessário, né? Eu acho desnecessário a gente ter que, de repente, né, vai estudar para o Enem ou para o vestibular, ter que decorar 3 fórmulas diferentes. Né? O que eu sugiro para vocês? Sempre considera o lado que tu não conhece como A, né? Que aí tu vai poder usar sempre a mesma fórmula. Tá? Então o lado que eu não vou conhecer, que eu não sei a medida, eu vou chamar de A, que no caso aqui é a medida do x. Tá? Então, no lugar do A aqui eu vou substituir por x, o B em verde aqui é o 10 e o C em azul aqui é o 5. Poderia ter colocado ao contrário, poderia ter chamado aqui de C e aqui de B, poderia, não ia mudar nada, tá? Eu que optei por chamar aqui esse aqui de B e esse de C, tá? Então, em verde aqui B, em azul o C, né? Elevado ao quadrado e elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C, vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 foi dado aqui, ó, é menos 0,5. Tá? Não pode esquecer que tem o sinal negativo aqui. Então vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Tá? Tem um menos aqui na frente. Copia esse menos. Cosseno de 120 foi dado no enunciado, é menos 0,5. Então aqui eu posso somar já o 100 mais 25, que vai dar 125. E aqui menos vezes menos vai dar mais. 100 vezes 0,5, né? 0,5 é 50%, metade, né? Metade de 100 é 50. Ó. 100 vezes 0,5 é 50. 50 mais 125, 175. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 175 dá 13,23. Então, a medida que estava faltando aqui, ó, que é o A, é 13,23. Ok. E eu... Tá... O Kleber tá tapado de cobertura até a cabeça ali, Kleber. E aí? Entenderam isso aí? Sim, entendi agora, eu entendi. Mas estava certo ou não estava? Não estava certo. Eu só errei um bagulho ali. Tá Mas eu entendi já. Tá meio errado, porque eu não fiz Eu achei melhor que os outros. Eu não fiz ali a raiz quadrada ali. Tá nem o cara que... tava certo, não tava muito certo, mas tava errado, mas não tava... Tava bom também. Tava bom. Agora parece que piorou. Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Vamos passar. Me define muito. Já é. Questão 2, então. Ó, então a gente tem um outro triângulo aí, uma medida tem 6 centímetros e a outra 10 centímetros. Ó. Tá aqui as medidas. Ó. 6 e 10. E aqui o ângulo aqui tá bem pequenininho aqui, mas é 120, tá? 120 graus também. Tá? E foi dado ali que o cosseno de 120 graus é menos 0,5. Então, mesma coisa. Ó. O x sempre é o que tá, é o desconhecido, a gente vai chamar o x de A, tá? Sempre o que tu não tiver a medida, tu chama de A. E os outros dois tu chama de B e C, e aí tanto faz quem vai ser o B e quem vai ser o C. Tá? Então, B em verde que eu chamei o 10, então o C em azul 6 centímetros. E aí, então, o cosseno de A, né? O cosseno do ângulo A aqui é 120. Mesma coisa que eu fiz no outro, ó. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, dá 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 2 vezes 10 vezes 6, 120. Né? Copia esse sinal negativo aqui, ó. Vezes o cosseno de 120, que é menos 0,5. Né? Tem que ter cuidado aqui, que aqui vai dar menos e menos vai dar mais, ó. Menos vezes menos, mais. 100 mais 36, 136. 120 vezes 0,5, né? Lembrando que 0,5 é metade, né? 50% de 120 é metade de 120 é 60. Ó. 60 mais 136, 196. Quadrado desse lado, extrai raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 196, 14 centímetros. Então, a medida aqui que eu não tinha desse triângulo é 14 centímetros. 3. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre o mapa, sem escala. Sabe-se que a B é 80 km. Ó, essa distância aqui, do A até o B, é 80 km. A de A até C é 120 km. Tá? Onde A é uma cidade conhecida, como mostra a figura. Qual a distância entre B e C, dado que o cosseno de 60, esse ângulo aqui é 60 graus, é igual a 1,5. Tá? Tem casos que vai dar em fração e outros que vai dar em decimal. Né? 1,5 é 0,5, né? 1 dividido por 2. A forma sempre é a mesma ali. Ó. Tá? Então o B em verde aqui ó, é 120, o C em azul é 80, tá? Menos 2 vezes B vezes C, menos 2 vezes 120 vezes 80, vezes o cosseno de 60, não é de 120. Aqui é 60, tá? A hora só dá errado. A hora só dá errado. É o copiar e colar, né? 60 aqui, tá? Aqui, então, 120 ao quadrado, 120 vezes 120 dá 14.400. 80 ao quadrado é 80 vezes 80, 6.400. 2 vezes 120 vezes 80 deu 19.200. Vezes o cosseno de 60 que é 1,5. Tá? Então aqui eu vou fazer, na verdade, 19.200 vezes 1,5, né? Ou vezes 0,5. 19.200 vezes 1 dividido por 2 dá 9.600. 14.400 mais 6.400 deu 20.800. Deu todo número grandão aí, né? 20.800 menos 9.600 dá 11.200. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 11.200 dá 105,83 quilômetros. Então, essa é a distância da cidade B até a cidade C, tá? Que era a medida que eu queria descobrir que era o A, né? Tá? Então, sempre que eu não tiver o valor que eu quero calcular, eu vou chamar de A. Aceita uma pipoca ali, ó. Vê que eu tô comendo pipoca ali, ó. Um cafezinho com aquelas bolachas. É, pega a pipoquinha ali, ó. É, aquelas bolachas lá, por favor. 4. Calcule X sabendo que C é igual a 4. Ui, tomando na moringa. Caiu a bigorna na cabeça ali, né? Já comentei na outra turma, né? Que o coiote aqui caía a bigorna na cabeça dele toda hora, né? Viu? Quis pegar o paparégua. É. Tá louco, senhor. Não acontecia nada, né? Não acontecia nada. Caía a bigorna na cabeça e ficava inteirinho, né? C igual a 4, B igual a 3 raiz de 2, A, que é o ângulo ali, é 45 graus.
e foi dado, então, o ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Lembro que tem a tabela de ângulos notáveis, né, que é 45, 60, 30, 45, 60. Né? E tanto, às vezes, é dado em decimal quanto em fração. Nesse caso aí foi dado em fração. Então, de novo, a mesma forma, né? Eu quero descobrir o A ali, que é o x, né? O B, então, é 3 raiz de 2. O C é 4, né? Então, em verde aqui, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes raiz de 2 vezes 4, vezes o cosseno de 45. Aqui eu coloquei certo. Acertou, miserável. Ó, então aqui, ó. Professor, Sim. mas também não tá errado a gente colocar o número direto do resultado do 3 raiz de 2, né? Não. Que vai Só ser a mesma coisa? vai ser a mesma coisa, só que tu tem que ter cuidado aí de usar mais casa depois da vírgula, porque senão tu vai ver que vai dar uma diferençazinha no resultado final ali. Agora, não sei se tu chegou a calcular ali, se tu calculou, tu vai ver que vai dar um pouquinho de diferença por causa do arredondamento, tá? Mas pode fazer. Só procura usar mais casa depois da vírgula daí. Ó, mas eu queria mostrar para vocês, né, lembrando que, né, lá no Enem, por exemplo, vocês não vão ter calculadora, né? Então, como é que eu resolveria isso aqui, ó? 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Tu faz o 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9, tá? Raiz de 2 elevado ao quadrado é 2, ó, porque tu corta aqui, ó, o quadrado da raiz com esse 2 aqui, ó. Sobra só o 2. Então, aqui vai ficar 9 vezes 2, ó. 3 raiz de 2 elevado ao quadrado é 9 vezes 2, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? E o raiz de 2 elevado na 2, ó, tu vai cortar o 2 da raiz quadrada aqui com esse 2 aqui, ó. Vai sobrar só o 2. Tá? Então ficou 9 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Tudo bem. Aqui. Aqui, o que eu fiz aqui, ó? Aqui tu tem tudo multiplicando, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz se tu vai fazer aqui 2 vezes raiz de 2 primeiro, ou 2 vezes 3 primeiro, tanto faz. Então, o que eu fiz? 2 vezes 3, 6. 6 vezes esse 4 aqui, ó, 24, tá aqui, ó. Deixei o raiz de 2 de lado ali, por enquanto, tá? Cosseno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó. Tá? Então, esse raiz de 2 sobre 2 aqui é o cosseno de 45. E esse raiz de 2 aqui é o que sobrou desse cálculo aqui, ó. Inverte, tá? Como é que eu resolvo raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2? Eu fiz separado aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Faz a multiplicação do que está dentro da raiz primeiro, ó. 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó. Tá? Raiz de 4 dividido por 2. Raiz de 4 é 2. Né? 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, essa encrenca aqui, ó, toda, vai dar 1. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ó, aqui dá 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui, ó, que eu grifei em amarelo aqui, é 1. Tá? Então fica 9 vezes 2 aqui, ó, 18. Aqui tinha dado 16. Aqui tinha dado 24, mas 24 vezes 1 vai dar 24. Tá? Ó, então 18 mais 16, 34. 34 mais 24, menos 24, né? Vai dar então 10. Aqui ficou menos, ó. Lembra que nos outros tinha dado menos, vezes menos tinha dado mais, né? Mas aqui o cosseno de 45 deu positivo. Então aqui vai dar negativo o resultado, ó. 34 menos 24 dá 10. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do 10. Ó. Raiz quadrada de 10 é 3,16. Encontrou quanto aí extraindo a raiz? Meti mais de 3. Professor, eu nem lembro. Eu fiz antes, mas eu achei 3,2. Tipo, daí não faz 3,2. Eu arredondando o 2 aqui. Sim, não, mas lembra que eu combinei com vocês lá no início, quando eu dei a regra do arredondamento para vocês, pra gente deixar sempre 2 casas depois da vírgula. Tá. Se tu for arredondar para uma casa depois da vírgula, realmente aí dá 2, né? Porque aqui passaria de 5, aumenta 1, dá 2. Mas eu tinha combinado com vocês, vamos arredondar sempre para 2 depois da vírgula, né? Aí tu olha a terceira e arredonda a segunda, tá? E a 5, ó. Viu que eu tô socando ali
o saco de... Ui, tá brabo? Tá brabo, brabão ali. Tá brabão, tá brabão. Então, ali a gente tem que calcular a medida que está faltando, que é o A, né? Mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. O C aqui é o 6 e o B é o 4. E o ângulo aqui é 60 graus. O cosseno de 60 é 1,5 ou 0,5. Ó, o B é 4, o C é 6. Lembrando que tanto faz quem é o B e quem é o C ali. Se vocês tivessem trocado aqui, não ia mudar nada, ia dar o mesmo resultado, tá? Se eu tivesse colocado 6 aqui e 4 aqui, tanto faz. Menos 2 vezes o B vezes o C, ó, vezes 4 vezes 6, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1,5. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, aqui, menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Então vai dar menos aqui, ó. O resultado vai dar menos aqui. Cosseno de 60 é 1,5. Então eu vou fazer 48 vezes 1 dividido por 2, ou 48 vezes 0,5 também. 16 mais 36 deu 52. 48 vezes 1,5 é a metade de 48. Ó. Metade de 48 é 24. 52 menos 24, 28. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Ó. Encontrei a medida que estava... Tem que copiar tudo de novo. Surpresa, hora da diversão. Lembra da aula, Kleber, que eu dizia surpresa, sempre hora da diversão, tá aí, ó. Ai, tem diversão pra quem? Pra vocês. Pra mim não era. Pra vocês, ó. Vamos tentar fazer isso aí? Que Quem é que alternativa? ensinou a fazer isso? Tá louco. Quem é que ensinou essa maldade? Tá louco. Anota os valores aí que eu vou botar um cronômetro na tela, né? Copiei o desenho. Ah, aquele cronômetro, eu lembro. Calma aí. Calma, meu filho. Então vamos ver. Ó, o que a gente quer descobrir? O A, né? O A é o que está pedindo ali. O B 10,1, o C 5,5 e o ângulo é 55 graus, que é o cosseno de 55 é 0,5736. Tá? Então, substituindo ali o B e o C, ó, 10,1 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado menos 2 vezes 10,1 vezes 5,5 vezes o cosseno de 55 graus, que é o 0,5736. Ó, 10,1 elevado ao quadrado. 10,1 vezes 10,1, que dá 102,01. 5,5 ao quadrado. 5,5 vezes 5,5, que dá 30,25. Menos 2 vezes 10,1 vezes 5,25, que deu 111,1. Vezes o cosseno de 55, que é 0,5736. Aqui, então, esses dois eu já posso somar, ó. 102,01 mais 30,25 deu 132,26. 111,1 vezes 0,5736 deu 63,7270. Usa as 4 casas aqui para dar um resultado bem preciso ali, tá? E aí vou fazer aqui, ó, 132,26 menos 63,7270. Que dá 68,533. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada do 68,536 deu 8,28. Chegou perto? Deus, acertei. Foi ali. Oi, Júlia, fala. Eu fiz isso, só que eu não usei 4 casas, nem 3. Eu sempre arredondei pra deixar 2 a mais. E deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa? Às vezes não dá, às vezes quando tu arredonda ali, não dá muita diferença. E, por exemplo, aqui, ó, se tu arredondar aqui para 2 casas, vai dar 63,73. Não dá muita diferença. Não dá muita diferença. Acontece que o problema talvez fosse se aqui fosse, por exemplo, 3. Né? Aí tu não ia arredondar para mais aqui. Aí já ia dar um pouquinho a diferença aqui. Mas não tem problema. É que quanto mais casas tu usar, melhor, né? Durante o cálculo. Arredonda lá no final, né? Mas se fechou a mesma coisa, ok, não tem problema. E os outros? Deu a mesma coisa que a Júlia. Uhum. O meu deu errado porque o meu cálculo deu 0. Só um pouquinho de cada vez, senão eu não entendo. Natiele, fala aí, que eu não te entendi. O meu deu errado porque minha conta ali do
0,5 ao quadrado, ficou errado. Aí errou, aí acabou com toda a conta, né? 0,5. Ah, do 5,5 aqui tu fala. Aqui, né? Sim. É. Acho que tu botou 0,5 pelo que tu falou ali, né? Eu botei 0,5 aí. tá. Errei aí errou toda a conta, né? Ah, sim. É uma rateadinha básica ali, né? Eu fui e coloquei 6. 6. Não arredonda antes, né? Tu Não, coloca como tá. 5,5 eu botei 6. Eu não vi que era 5,5. Ah, tá. Copiei errado. Aí eu fiz tudo e... Sim. Ora, só dá errado, que nem o meme, né? Ora, só dá errado. Vamos pro próximo. Ó, resultado. Eu tinha feito no Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Eu tinha feito no GeoGebra, ó. Inclusive, nesse momento que eu acabei de fazer, tava errado também. Ó, eu tinha feito no GeoGebra, tá? Porque no GeoGebra tem aquela função que tu clica em cima da linha e ele te dá a medida do comprimento, ó. E lá no GeoGebra ele arredondou pra uma casa depois da vírgula. Então dá 8,3. Mas dá bem próximo, né? Então é uma maneira da gente... Por isso que eu digo pra vocês que é bom usar o GeoGebra, porque vocês podem inventar o próprio exercício e conferir o resultado, ó. Tá? E aí tem mais umzinho aí pra vocês. Não chora, Kleber. Quem te ensinou a ser tão maldoso assim? Mas nós temos que usar o tempo Não tem amor aos alunos. que nós temos. Copia aí pra mim botar o cronômetro pra meter atenção aí. O Tauan tem um headset que nem o meu ali que acende azulzinho também. Tem até microfonezinho ali, ó. Aham. Tem microfonezinho, tá rico, milionário. Pra fazer o tatatã. Então vamos ver, ó. O que quer calcular é o A ali, né? O B é 10, o C é 4 e o cosseno de 105 graus ali é menos 0,2588. Só para lembrar pra vocês, esses valores de seno, cosseno, tangente, eles são tabelados, tá? Ou tu faz na calculadora científica ali, digita cos, coloca o ângulo e ele vai te dar aquele valor ali. Então aqui, ó, a fórmula mesma, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do A, que no caso aqui é 105. O B é 10 ao quadrado, o C é 4, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de 105. Esse aqui é até mais fácil que o anterior, né? Não tem número com vírgula aqui, ó, vai dar tudo inteiro aqui, ó. Eu não copiei aquele sinal de menos do cosseno. Viu? Tu fica me apressando, eu copiei tudo rápido, eu não enxergo as coisas. Fica colocando cronômetro aí. Sério? Eu também não copiei, agora eu entendi porque tem esse número aqui na minha cara. Eu não copiei aquele sinal de menos. Pra mim, eu sempre igual e não vi. Ah, então faz com o sinal de menos aí, eu dou mais uns minutinhos pra vocês. Usa o menos aí. Não precisa. Calma. Pode corrigir. 2000 anos depois. Então, continuando ali, ó. 10 ao quadrado, 100. 10 vezes 10. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 10, né? Vai dar menos 20. Menos 20 vezes 4, menos 80, ó. Apuradinho ali. Menos 80. Cosseno de 105 menos 0,2588. Por isso que é importante colocar esse menos aqui, porque aqui vai mudar tudo, ó. Menos vezes menos vai dar mais, ó. Se vocês tivessem deixado sem o menos, ia dar menos aqui, ó. Então aqui, ó, 100 mais 16, 116. Menos vezes menos mais, 80 vezes 0,2588 vai dar 20,704. 20,704 mais 116, 136,704. Quadrado desse lado e extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 136,704 dá 11,69. Acharam isso? Acertou, miserável? Sim! Eu só não coloquei o 4. Eu só não coloquei o 4, eu botei 20,70, daí não ficou tão... Ah, ficou 70 também, daí ficou 7, na verdade. Daí não ficou 7, mais, né? ficou 136,7. Vamos ver se Natiele, o que tu ia falar? eu não fiz a raiz no final. Ah, sim, tem que extrair ali a raiz. Uhum. Mas até aqui deu. Até aqui achou. Até antes da raiz ali tava certo. É, tem que Não é que eu lembrar. acertei? Acertou, miserável. Ele é impressionado. Acertou, miserável. Ó, viu? Ó, pelo GeoGebra, eu tinha feito a medida lá no GeoGebra, ó, deu 11,7, ó. É bem pertinho ali, ó. Acertou, miserável.
Vamos fazer esse aqui, ó. Vou tirar aqui a medida. Ó. Você tem que encontrar 7. Esse aqui vai ser o A, tá? Você tem que encontrar esse 7,7 aí, ó. Vou deixar para vocês tema de casa. Todo tema de casa. Todas as atividades tá sendo tema de casa, senhor. Sim. Pra aula? Sim. Tema de aula, então. Não. Ah, então pode ser então. Tema de aula presencial. Só quando a gente voltar a gente faz. Só quando voltar. Tem que dar 7, tem que dar 7,7 ali. Cosseno de 80,1 é igual 0,1719. Não repara a letra feia, né? Por isso que eu faço no slide, que a letra é terrível. Senhor, a minha é pior. Tá suave. Tá tranquilo. Deu ali? Ó, 7,4 ao quadrado, 54,76, 13,7641 é o 3,7 ao quadrado. Ó, usei 4 casas aqui. Menos 2 vezes 7,4 vezes 3,7 deu 54,76. Vezes 0,1619. 54,76 mais 13,7641 deu 68,5841. Menos 9,4132, que é a multiplicação aqui, ó. 54,76 vezes 0,1719. 68,5241 menos 9,4132 deu 59,0921. Que dá então 7,687, ó. Aí aqui passou de 5, aumenta 1, ó. 7,69 para 2 casas, né? Lá no GeoGebra tinha dado 7,7, né? Então tá, até a próxima aula. Até a próxima aula. Vou colocar pra vocês postarem lá, tá? Boa semana, bons estudos. Não deixa acumular. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau.